Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo acolheu a cerimónia de homenagem aos músicos e maestros de filarmónicas do concelho. Neste evento, que marcou os corações dos que fazem parte das filarmónicas, a Presidente da Câmara Municipal, Fátima Amorim, partilhou a importância das filarmónicas na sociedade. As filarmónicas do Concelho de Angra do Heroísmo são instituições estruturadas da nossa vida cultural. Ao longo do tempo, tornaram-se espaços de criação artística, de transmissão de saberes e de fortalecimento de laços comunitários. Estão profundamente enraizadas nas freguesias, fazem parte do cotidiano das pessoas e acompanham os momentos mais marcantes da vida coletiva, dando-lhes expressão, solenidade e sentido. A Presidente reconheceu ainda a influência positiva que as filarmónicas trazem ao concelho em todas as festividades e alertou para a importância dos jovens aderirem a esta tradição. Que o som das nossas filarmónicas continue a ecoar nas nossas freguesias, partilhou. A participação dos jovens nas filarmónicas é essencial para assegurar a continuidade deste património cultural e material. Ao integrarem essas instituições, os jovens não apenas aprendem música, tornam-se herdeiros de uma tradição viva, constroem identidade e criam um sentido de pertença que os acompanhará ao longo da vida. A vitalidade futura das filarmónicas depende desta ligação intergeracional, feita de exemplo, dedicação e inspiração e tantas vezes de incentivo que nasce dentro de casa. O município de Angra do Heroísmo reconhece, valoriza e agradece profundamente o contributo inestimável das filarmónicas para a vida cultural do concelho. Reconhece o trabalho das direções, o empenho incansável dos maestros, a dedicação dos músicos e o apoio fundamental das famílias, que tornaram possível a continuidade desta tradição que tanto nos orgulha. Esta cerimónia contou com a participação do historiador Carlos Enes, que educou os convidados sobre a história das filarmónicas. As filarmónicas sobrevivem à base de muita paixão e muito amor à arte. Fazer parte de uma filarmónica marca a pessoa para toda a vida. No meu tempo, quando era, jovenzinho, estou a falar na década de 50 do século passado, um rapaz, quando passava na rua, fardado e com um boné debaixo do braço, arranjava noiva com toda a facilidade. Fazer parte da filarmónica, entrar numa dança de entrudo ou nas comédias, era um estatuto que os distinguia. E há quem tenha estado praticamente toda a sua vida, ou uma boa parte dela, ligado à filarmónica. Estão entre nós muitos deles, a quem presto a minha homenagem. A cerimónia continuou com a homenagem aos maestros com mais de 25 anos e aos músicos com mais de 50 anos de atividade, seguida da entrega de lembranças. Carlos Enes fala da importância das filarmónicas ao longo da história e em como surgiu o primeiro grupo na Ilha Terceira, fundado em 1873, na Serreta. É extremamente importante. Eu, aliás, dei o título à conversa que vou ter agora com eles, que é precisamente que as filarmónicas são uma escola de arte e de civilidade. E quando nós olhamos para a nossa história, o que nós verificamos é que nós temos filarmónicos no sentido em que a gente as conhece hoje, desde o século XIX. E é curioso que a primeira filarmónica que surge nos Açores foi feita por um imigrante brasileiro que veio de regresso à sua terra, nomeadamente à Ilha Graciosa, e trouxe consigo uma orquestra, toda ela formada por negros do Brasil, para quando ele desembarcasse, ter a filarmónica a tocar. Portanto, deve ter sido uma solenidade muito grande na Ilha Graciosa, no primeiro quartel, digamos, do século XX. Depois as filarmónicas vão surgindo a partir de uma influência militar, a chamada charanga militar. E se nós repararmos na evolução das fardas, por exemplo, se a gente vir fotografias antigas de filarmónicas, a farda deles é semelhante a uma farda militar. Portanto, elas vão surgindo a partir aí da segunda metade do século XIX. Já temos um conjunto de filarmónicas. Aliás, eu apresento depois ali uma lista que as pessoas podem consultar, que há muitas que foram formadas, mas depois desapareceram. Mas digamos que a mais antiga, que se fundou em 1873, que é a Filarmónica da Serreta, é aquela que tem vindo a manter-se, portanto, no presente. O historiador refere que as filarmónicas fazem parte de um movimento cultural grande porque, em parte, são responsáveis pela confraternização açoriana e proximidade entre ilhas e a América.
Opina ainda que os mais jovens continuam a aderir às filarmónicas e apresenta que os Açores são a zona do país com mais filarmónicas por habitantes. Muitos dos jovens já hoje não só aprendem música na Filarmónica, como também já têm os conservatórios. E, portanto, o nosso nível musical tem avançado de uma forma extraordinária. Há um outro aspecto aqui em relação às filarmónicas, é que nós somos a zona do país onde temos mais filarmónicas por 1000 habitantes. Eu fiz um estudo para 2023 e nós estão em erro 103 filarmónicas nos Açores, o que dava uma filarmónica por 2500 habitantes. Se nós fizermos as mesmas contas para a Madeira ou para o continente, temos 20 no continente e uma filarmónica para 40 mil habitantes e uma no continente para 20 mil. Ou seja, há aqui uma diferença abismal entre o nosso entusiasmo pela música do que não há no resto do país. Foi assim a cerimónia que homenageou alguns dos músicos e maestros que muito têm contribuído para esta vertente do património cultural dos Açores.